Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do Gênesis, capítulo 18, versículo 1 ao capítulo 19, versículo 38. Os três anjos. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada de sua tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos e viu três homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Meus senhores, disse ele, se encontrei graça diante de vossos olhos, não passeis avante sem vos deterdes em casa de vosso servo. Vou buscar um pouco de água para vos lavar os pés. Descansai um pouco sobre esta árvore. Eu vos trarei um pouco de pão e assim restaurareis as vossas forças para prosseguirdes o vosso caminho, porque é para isso que passaste perto do vosso servo. Eles responderam: faze como disseste. Abraão foi depressa à tenda de Sara. Depressa, disse ele, amassa 3 medidas de farinha e coze pães. Correu em seguida ao rebanho, escolheu um novilho tenro e bom e deu-o a um criado que o preparou logo. Tomou manteiga e leite e serviu aos peregrinos, juntamente com o novilho preparado, conservando-se de pé junto deles, sob a árvore enquanto comia. E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? Ela está na tenda, respondeu ele. E ele disse-lhe: voltarei à tua casa dentro de 1 ano, a esta época, e Sara, tua mulher, terá um filho. Ora, Sara ouvia por detrás a entrada da tenda. Abraão e Sara eram velhos, de idade avançada, e Sara já tinha passado da idade. Ela pôs-se a rir secretamente. Velha como sou, disse ela consigo mesma, conhecerei ainda o amor? E o meu Senhor também é já entrado em anos. O Senhor disse a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que eu teria um filho, velha como sou? Será isso porventura uma coisa muito difícil para o Senhor? Em 1 ano, a esta época, voltarei à tua casa e Sara terá um filho. Sara protestou. Eu não ri, disse ela, pois tenho medo. Mas o Senhor disse-lhe: sim, tu riste. A intercessão por Sodoma. Os homens levantaram-se e partiram-se na direção de Sodoma, e Abraão os ia acompanhando. O Senhor disse então: acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois que Abraão deve tornar-se uma nação grande e poderosa, e todos os povos da terra serão benditos dele. Eu o escolhi para que ele ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, que guardem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e a retidão, para que o Senhor cumpra em seu favor as promessas que lhe fez. O Senhor ajuntou. É imenso o clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Eu vou descer para ver se as suas obras correspondem realmente ao clamor que chegou até mim. Se assim não for, eu saberei. Os homens partiram, pois, na direção de Sodoma, enquanto Abraão ficou em presença do Senhor. Abraão aproximou-se e disse: fareis o justo perecer com o ímpio? Talvez haja 50 justos na cidade. Fá-lo-eis padecer? Não perdoareis ante a cidade em atenção aos 50 justos que nela se poderiam encontrar? Não, vós não podereis agir assim, matando o justo com o ímpio e tratando o justo como o ímpio. Longe de vós tal pensamento.
não exerceria o juiz de toda a terra a justiça. O Senhor disse: se eu encontrar em Sodoma 50 justos, perdoarei a toda a cidade em atenção a eles. Abraão continuou: não leveis a mal se ainda ouso falar ao meu Senhor, embora seja eu pó e cinza. Se porventura faltares 5 aos 50 justos, fareis perecer toda a cidade por causa desses 5? Não a destruirei, respondeu o Senhor, se nela eu encontrar 45 justos. Abraão insistiu ainda e disse: talvez só haja aí 40. Não destruirei a cidade por causa desses 40. Abraão disse de novo: rogo-vos, Senhor, que não vos irriteis se eu insisto ainda. Talvez só se encontrem 30. Se eu encontrar 30, disse o Senhor, não o farei. Abraão continuou: desculpai, se ouso ainda falar ao meu Senhor. Pode ser que só se encontrem 20. Em atenção aos 20, não a destruirei. Abraão replicou: que o Senhor não se irrite se falo ainda uma última vez. Que será se lá forem encontrados 10? E Deus respondeu: não a destruirei por causa desses 10. E o Senhor retirou-se depois de ter falado com Abraão, e esse voltou para sua casa. Destruição de Sodoma. Pela tarde chegaram 2 anjos a Sodoma. Ló, que estava sentado à porta da cidade, ao vê-los, levantou-se e foi-lhes ao encontro e prostrou-se com o rosto por terra. Meus senhores, disse-lhes ele, vinde, peço-vos para a casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavareis os pés, e amanhã cedo continuareis vosso caminho. Não, responderam eles, passaremos a noite na praça. Mas Ló insistiu tanto com eles que acederam e entraram em sua casa. Ló preparou-lhes um banquete, mandou cozer pães sem fermento e eles comeram. Mas, antes que se tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa, desde os jovens até os velhos, toda a população, e chamaram Ló. Onde estão? Disseram-lhes os homens que entraram esta noite em tua casa? Conduze-os a nós para que os conheçamos. Saiu Ló a ter com eles no limiar da casa. Fechou a porta atrás de si e disse-lhes: suplico-vos, meus irmãos, não cometeis este crime. Ouvi, tenho 2 filhas que são ainda virgens. Eu vou-las trarei e fazei delas o que quiserdes. Mas não façais nada a esses homens, porque se acolheram à sombra do meu teto. Eles responderam: retira-te daí, e acrescentaram: eis um indivíduo que não passa de um estrangeiro no meio de nós, e se arvora em juízo. Pois bem, verás como te havemos de tratar pior do que a eles. E empurrando Ló com violência, avançaram para quebrar a porta. Mas os 2 viajantes estenderam a mão e, tomando Ló para dentro de casa, fecharam de novo a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam fora, jovens e velhos, que se esforçavam em vão para reencontrar a porta. Os 2 homens disseram a Ló: tens ainda aqui alguns dos teus? Genros, ou filhos, ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar. Porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Saiu Ló, pois, para falar a seus genros que tinham desposado suas filhas. Levantai-vos, disse-lhes, saí daqui, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas esses genros julgaram que ele gracejava. Ao amanhecer, os anjos estavam com Ló dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que estão em tua casa, para que não pereças também no castigo da cidade. E como ele demorasse, aqueles homens tomaram pela mão a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, porque o Senhor queria salvá-los, e o levaram para fora da cidade. Quando já estavam fora, um dos anjos disse-lhes: salva-te, se queres conservar a tua vida. Não olhes para trás,
e não te detenhas em parte alguma da planície, mas foge para a montanha, senão perecerás. Lote disse-lhes: Ó não, Senhor, já que vosso servo encontrou graça diante de vós, e usastes comigo de grande bondade, conservando-me a vida, vede, eu não me posso salvar na montanha, porque o flagelo me atingiria antes, e eu morreria. Eis uma cidade bem perto onde posso abrigar-me. É uma cidade pequena, e eu poderei refugiar-me nela. Permiti que o faça, ela é pequena e terei a vida salva. Ele disse-lhe: Concedo-te ainda esta graça, não destruirei a cidade a favor da qual me pedes. Apressa-te e refugia-te lá, porque nada posso fazer antes que lá tenhas chegado. Por isso, puseram àquela cidade o nome de Segor. O sol levantava-se sobre a terra quando Lote entrou em Segor. O Senhor fez então cair sobre Sodoma e Gomorra uma chuva de enxofre e de fogo, vinda do Senhor do céu. E destruiu essas cidades e toda a planície, assim como todos os habitantes das cidades e a vegetação do solo. A mulher de Lot, tendo olhado para trás, transformou-se numa coluna de sal. Abraão levantou-se muito cedo e foi ao lugar onde tinha estado antes com o Senhor. Voltando os olhos para o lado de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a extensão da planície, viu subir da terra um fumo espesso como a fumaça de uma grande fornalha. Quando Deus destruiu as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e livrou Lote do flagelo com que destruiu as cidades onde ele habitava. As filhas de Lote. Lote partiu de Segor e veio estabelecer-se na montanha com suas 2 filhas, pois temia ficar em Segor. E habitava numa caverna com suas 2 filhas. A mais velha disse à mais nova: Nosso pai está velho e não há homem algum na região com quem possamos unir segundo o costume universal. Vem, embriagaremos nosso pai e durmamos com ele para que possamos nos assegurar uma posteridade. Elas fizeram, pois, o seu pai beber vinho naquela noite. Então a mais velha entrou e dormiu com ele. Ele, porém, nada notou, nem quando ela se aproximou dele, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a sua irmã mais nova: Dormi ontem com meu pai, façamo-lo beber vinho ainda uma vez esta noite e dormirás com ele, para nos assegurarmos uma posteridade. Também naquela noite embriagaram seu pai, e a mais nova dormiu com ele sem que ele percebesse, nem quando ela se aproximou, nem quando se levantou. Assim, as 2 filhas de Lote conceberam de seu pai. A mais velha deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas, que vivem ainda hoje. A mais nova teve também um filho, ao qual chamou Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas, que vivem ainda até hoje.